Quantas vezes você já se sentiu pequeno diante de alguém que tem dinheiro? Quantas vezes já foi julgado pela sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Se você já passou pela humilhação de ser menosprezado só porque não usa roupa cara ou não dirige um carro de luxo, então você vai se identificar com cada palavra desta história, porque o que aconteceu naquele dia na Premium Motors não foi apenas sobre consertar um carro, foi sobre quebrar barreiras que existem há décadas em nossa sociedade. Maya Silva empurrou a porta de vidro da Premium Motors deixando uma marca de graxa no cristal impecável. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de nervosismo, mas de cansaço. Havia passado a noite inteira tentando salvar o motor de um caminhão que alimentava uma família inteira, e agora precisava urgentemente de uma peça específica, bomba de combustível para Mercedes 663 AMG. Era uma peça cara, mas ela havia economizado durante meses para comprá-la. O ambiente da concessionária era intimidador de propósito. Pisos de mármore italiano que refletiam as luzes como espelhos, poltronas de couro que custavam mais que um carro popular, e aquele cheiro característico de dinheiro novo misturado com cera de carnaúba. Cada detalhe ali gritava uma única mensagem para pessoas como Maya: você não pertence a este lugar. A recepcionista loira, de unhas perfeitas e blazer branco imaculado, levantou os olhos da revista de moda que estava lendo e sua expressão mudou instantaneamente. Era como se alguém tivesse trazido lixo para dentro de um museu. Fernanda, como dizia seu crachá dourado, se levantou da cadeira como se Maya fosse uma ameaça biológica. Segurança, preciso que tire essa mulher daqui agora mesmo. Ela está sujando nosso ambiente. A voz estridente de Fernanda ecoou pela recepção como um alarme. Todos os clientes presentes, homens de terno caro e mulheres de joias reluzentes, pararam suas conversas para observar o espetáculo que estava se formando. Maya sentiu todos os olhares de nojo cravados nela. Sua camiseta bege estava encharcada de óleo de motor. Suas mãos tinham graxa até debaixo das unhas, e gotas de suor misturadas com sujeira escorriam pelo rosto. Ela sabia exatamente como parecia aos olhos daquelas pessoas. Uma intrusa, uma mendiga, alguém que claramente havia se perdido e entrado no lugar errado. Por favor, eu só vim buscar uma peça que encomendei ontem, Maya disse calmamente, mesmo sentindo a humilhação queimar no peito como ácido. Bomba de combustível para Mercedes C63 AMG. Paguei adiantado, tenho o comprovante aqui. A gargalhada que explodiu da boca de Fernanda foi tão alta que até os mecânicos na oficina ao lado pararam para ouvir. Querida, você ouviu mal. Aqui é uma concessionária de carros de luxo, não um ferro velho. Gente como você deveria usar a entrada de serviços. Ou melhor ainda, gente como você não deveria estar aqui. Gente como eu, Maya repetiu, mantendo a voz firme mesmo sentindo o sangue ferver nas veias. E que tipo de gente sou eu exatamente? O tipo que deveria saber seu lugar. O tipo que não merece ser tratado com respeito básico. O tipo que vocês preferem fingir que não existe. Olha, se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu conto essas histórias, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho para conquistar o respeito que você merece. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada de conquistar seu espaço no mundo. E me conta aí nos comentários qual foi a pior humilhação que você já passou por causa da sua condição social. Quero saber que nossa família está unida nessa luta por dignidade. Nesse momento, a porta da oficina se abriu com força suficiente para fazer o vidro tremer nas dobradiças. Augusto Mendes entrou na recepção como um furacão de raiva e arrogância. Aos 50 anos, ele era a personificação perfeita do empresário que havia nascido em berço de ouro e nunca havia precisado lutar por nada na vida. Seu terno italiano custava mais que o salário anual de seus funcionários, e o relógio Patek Philippe, que brilhava no pulso, valia mais que uma casa no interior. Que diabos está acontecendo aqui? Ele rugiu, sua voz ecoando pela recepção como o rugido de um animal territorial. Quando seus olhos pousaram em Maya, seu rosto se contorceu numa expressão de nojo tão intensa que parecia estar sentindo um cheiro podre. Fernanda, por que tem uma mendiga na minha concessionária? Chamou a segurança? Chamou a polícia? Essa gente sempre vem aqui tentar aplicar golpe.
Senhor Augusto, ela insiste em dizer que veio buscar uma peça, mas olha só o estado dela, Fernanda respondeu, apontando para Maia como se ela fosse um animal no zoológico. Deve estar tentando roubar alguma coisa ou aplicar algum golpe. Esse tipo de gente sempre tem segundas intenções. Peça? A gargalhada que explodiu da boca de Augusto foi ainda mais cruel que a de Fernanda. Era uma gargalhada que vinha de décadas de privilégio, de nunca ter sido questionado, de sempre ter tido razão simplesmente por ter dinheiro. Essa mulher aí não tem dinheiro nem para um parafuso usado. Olha só a cara dela. Olha só como está vestida. Deve ter catado essa roupa no lixo. 3 mecânicos que haviam saído da oficina, atraídos pelo barulho, se aproximaram curiosos. Eram homens trabalhadores com as mãos calejadas e roupas sujas de óleo, mas mesmo eles olhavam para Maia com uma mistura de pena e desprezo. Afinal, se até eles, que eram apenas funcionários, se sentiam superiores àquela mulher suja, imagine como se sentia o patrão milionário. O que está acontecendo aqui? Um deles perguntou secando as mãos num pano sujo. Esta moça aqui diz que é mecânica. Augusto conseguiu falar entre as risadas, como se fosse a piada mais engraçada que havia ouvido em anos. Olha só o estado dela. Deve ter se sujado brincando na terra do quintal. Mecânica, imagine só uma mulher mecânica. Maia havia passado por isso tantas vezes que desenvolvera uma resistência natural à humilhação. Era como ter uma cicatriz invisível no coração que doía sempre, mas não a impedia de continuar lutando. Respirou fundo e tirou uma carteira surrada do bolso traseiro da calça. De dentro, retirou um diploma dobrado e amarelado pelo tempo, mas ainda legível. Engenharia Mecânica, Universidade de São Paulo, formada com honras acadêmicas, ela disse, estendendo o papel para Augusto com a mesma dignidade de quem apresenta credenciais diplomáticas. Especialização em sistemas automotivos de alta performance, certificação internacional em motores europeus. O riso parou na mesma hora, como se alguém tivesse cortado o som do ambiente. Augusto pegou o diploma com dedos hesitantes, examinou cuidadosamente cada linha, virou para todos os lados, verificou os carimbos oficiais da universidade. Sua expressão mudou lentamente de deboche para confusão, depois para uma irritação defensiva. Bom, mesmo que isso seja verdade, ele disse, devolvendo o diploma com desdém, como quem devolve um documento falsificado. Diploma não significa competência prática. Qualquer um pode comprar um papel desses hoje em dia. Já vi muito engenheiro que não sabe nem trocar uma lâmpada, quanto mais consertar um motor de verdade. É verdade, um dos mecânicos da oficina concordou, cruzando os braços num gesto de solidariedade masculina. Teoria é uma coisa, prática é outra completamente diferente. Mulher pode até estudar essas coisas, mas na hora do batente, na hora de sujar a mão de verdade, aí a história é diferente. Maia guardou o diploma de volta no bolso, como quem guarda uma arma que não funcionou. Durante 15 anos havia tentado provar seu valor mostrando certificados, diplomas, cursos de especialização, mas sempre acabava na mesma situação. Homens que duvidavam de sua capacidade pelo simples fato de ela ser mulher, como se competência técnica fosse determinada pelo cromossomo Y. Sabe de uma coisa? Augusto disse, uma ideia maliciosa começando a brilhar em seus olhos, como as luzes de um cassino. Eu tenho uma proposta para você, doutora. Ele fez questão de falar doutora, com uma ironia venenosa que arrancou risinhos cúmplices dos mecânicos ao redor. Minha Ferrari 488 GTB está há 3 semanas parada na oficina. 5 mecânicos diferentes já tentaram consertar, todos com anos de experiência, todos especializados em carros importados. Todos desistiram. É um problema no sistema de injeção eletrônica que ninguém consegue identificar, nem com os equipamentos mais modernos que o dinheiro pode comprar. Maia sabia exatamente de que tipo de problema ele estava falando. Ferrari tinha sistemas complexos e proprietários que exigiam conhecimento específico da marca, conhecimento que ela havia adquirido durante meses de estudo intensivo e prática em oficinas especializadas, mas manteve a expressão neutra, esperando ele continuar a proposta que claramente seria uma armadilha. Se você conseguir consertar meu carro, Augusto continuou cruzando os braços como um juiz pronto para pronunciar uma sentença. Eu pago 100 mil reais na sua mão, agora mesmo, na frente de todo mundo. É dinheiro suficiente para você comprar um carro novo, reformar sua casa, mudar de vida completamente. Um silêncio pesado e carregado de expectativa tomou conta da recepção. 100 mil reais.
Era uma quantia absurda para qualquer reparo automotivo, mesmo numa Ferrari. Era o preço de um carro novo, de uma casa pequena no interior, de uma vida inteira de trabalho para muitas pessoas. Era dinheiro suficiente para transformar completamente a existência de alguém como Maia, mas Augusto não havia terminado. Seu sorriso ficou ainda mais maldoso quando ele continuou com a segunda parte da proposta, a parte que revelava suas verdadeiras intenções. Se você não conseguir consertar, além de não ganhar nada, vai ter que pedir desculpas públicas para todo mundo aqui. Vai ter que admitir que estava mentindo, que mulher realmente não serve para mecânica, e vai ter que sair daqui rastejando como a farsa que realmente é. Os mecânicos começaram a sussurrar entre si como espectadores de uma briga de rua. 100 mil reais? O patrão enlouqueceu completamente. Um deles murmurou para o colega ao lado. Ela nem vai saber por onde começar a mexer numa Ferrari. Vai ser constrangedor de assistir. Outro completou balançando a cabeça. Coitada da mulher, vai passar a maior vergonha da vida dela. Fernanda puxou o celular e começou a discar um número com dedos ansiosos. Vou chamar a segurança para tirar essa mulher daqui antes que ela aceite essa loucura e cause mais problemas. Ela disse alto, querendo que todos ouvissem sua iniciativa de proteger o patrimônio da empresa. Não precisa, Maia disse dando um passo à frente com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Eu aceito a proposta, todas as condições, todos os riscos, todas as consequências. Aceito o desafio e vou provar para todos vocês que competência não tem gênero. A recepção ficou em silêncio total, como se alguém tivesse sugado todo o ar do ambiente. Ninguém esperava que ela topasse um desafio tão público e potencialmente humilhante. Era como assistir alguém aceitar um duelo com pistolas sabendo que só uma delas estava carregada. Aceita? Augusto perguntou, genuinamente surpreso pela primeira vez naquela manhã. Sua expressão mostrava que ele havia proposto a aposta como uma forma de humilhação adicional, nunca imaginando que ela seria aceita. Você tem certeza absoluta? Porque quando você falhar, e você vai falhar miseravelmente, todo mundo aqui vai testemunhar que mulher não serve mesmo para mecânica pesada. Eu aceito completamente, Maia repetiu, olhando diretamente nos olhos dele sem piscar. Mas quando eu conseguir consertar sua Ferrari, quando eu fizer aquele motor cantar como nunca cantou antes, quero que você admita na frente de todos os presentes que estava errado, que julgou pela aparência, que subestimou alguém que poderia ter sido sua maior aliada. Augusto estendeu a mão direita, ainda incrédulo com o rumo que a situação havia tomado. Negócio fechado então, mas se prepare para a humilhação mais pública da sua vida, porque vai ser transmitida ao vivo para todos os clientes, funcionários e curiosos que vão se juntar para assistir esse espetáculo constrangedor. Eles apertaram as mãos e Maia sentiu os calos grossos dele contra os seus. Eram mãos de quem havia herdado calos de apertos de mão em negócios milionários, não mãos de quem havia construído calos trabalhando. Mãos de quem nunca havia realmente trabalhado com as próprias mãos, pensou ela. Mãos que comandavam, mas não criavam. Raimundo, Augusto gritou para um dos mecânicos mais velhos da equipe. Leva a doutora até a Ferrari problema. Quero que todo mundo da oficina veja essa comédia de erros se desenrolar. Chama os outros clientes também. Eles vão adorar assistir a uma lição prática sobre conhecer seu lugar no mundo. Enquanto caminhavam em direção à oficina, Maia ouvia os comentários maldosos que ecoavam ao redor como uma trilha sonora de crueldade. Ela vai se ferrar legal agora. Vai ser divertido ver a cara dela quando descobrir que Ferrari não é fusquinha. 100 mil reais jogados na lata do lixo. Que desperdício de tempo e dinheiro. A oficina da Premium Motors era realmente impressionante, como um templo dedicado à mecânica de luxo. Equipamentos de última geração que custavam mais que carros populares inteiros, ferramentas especializadas importadas da Alemanha e Itália, chão tão limpo e polido que parecia uma sala de cirurgia. Cada bancada era organizada com precisão milimétrica, cada ferramenta tinha seu lugar específico, cada equipamento brilhava como se fosse novo. E no centro de tudo aquilo, como uma obra de arte vermelha que roubava toda a atenção do ambiente, estava a Ferrari 488 GTB. O carro era uma declaração de poder e velocidade, com suas linhas agressivas e sua pintura vermelha rosso corsa, que refletia as luzes como fogo líquido. Era o tipo de máquina que fazia corações de entusiastas baterem mais rápido só de olhar. Enquanto Maia analisava o motor da Ferrari com precisão cirúrgica, sua mente foi transportada 15 anos no tempo, para uma época em que tudo havia começado de forma muito diferente. Ela tinha apenas 8 anos quando descobriu sua paixão por motores, mas também foi quando aprendeu que essa paixão
se tornaria sua maior batalha na vida. Maia, vem cá, filha. Seu pai Carlos havia sussurrado naquela tarde ensolarada de sábado, olhando discretamente para os lados para ter certeza absoluta de que sua mãe não estava por perto ouvindo. Quero te mostrar uma coisa muito especial, algo que vai mudar sua vida para sempre. Eles desceram juntos para a garagem da casa simples no bairro de Cidade Tiradentes, onde a família havia construído uma vida modesta mas digna. Carlos Silva trabalhava como mecânico numa oficina pequena do bairro e sempre chegava em casa com as mãos permanentemente sujas de graxa, cheirando a óleo queimado e combustível. Para Maia, aquele cheiro característico significava muito mais que trabalho. Significava segurança. Significava que o pai estava finalmente em casa. Olha só esse motor aqui, filha, ele disse com orgulho paternal, abrindo cuidadosamente o capô de um Fusca 1974 azul claro, que estava consertando para um vizinho da rua de cima. Cada peça tem uma função específica e única. É como se fosse um coração gigante e mecânico, bombeando vida e movimento para o carro inteiro, fazendo ele respirar, fazendo ele viver. Os olhos de Maia brilharam com uma curiosidade intensa que Carlos jamais havia visto numa criança tão pequena. Ela subiu numa caixa de madeira velha para conseguir ver melhor o interior do motor, e quando o pai ligou a ignição pela primeira vez, ela sentiu a vibração poderosa no peito como se fosse música. Era amor à primeira vista, uma conexão instantânea e profunda entre uma menina e as máquinas. "Posso tocar nas peças, pai?" Ela perguntou com os olhos arregalados de fascínio. "Claro que pode, mas com muito cuidado porque motor quente queima a pele." Maia passou suas mãos pequenas e delicadas ao redor das peças metálicas, sentindo o calor residual, ouvindo o ronco perfeito e regular do motor funcionando. Naquele momento mágico, ela soube com absoluta certeza que queria trabalhar com aquilo para o resto da vida. "Pai, você pode me ensinar tudo sobre consertar carros?" Ela perguntou com a determinação característica das crianças que sabem exatamente o que querem. Carlos olhou para a filha, o coração dividido entre o orgulho imenso que sentia e a preocupação realista sobre o futuro que a esperaria. "Maia, minha filha, isso não é exatamente coisa de menina. Sua mãe vai literalmente me matar se descobrir que estou te ensinando essas coisas aqui na garagem." "Mas por que não é coisa de menina, pai?" Ela insistiu com lógica implacável. "Eu tenho mãos iguais às suas. Tenho cérebro igual ao seu. Tenho vontade de aprender igual à sua. Qual é exatamente a diferença entre nós que me impediria de fazer isso?" Carlos sorriu com ternura diante da inteligência precoce da filha, mas sabia por experiência que o mundo não estava nem um pouco preparado para mulheres mecânicas. "A diferença, minha filha, é que as pessoas vão fazer você passar muita raiva, muita humilhação, muito sofrimento desnecessário se você escolher esse caminho na vida. Vão dizer que você não serve, que não sabe, que está no lugar errado." "Não me importo com o que as pessoas vão dizer." Maia respondeu com a determinação inabalável de quem tinha 8 anos e acreditava sinceramente que podia conquistar o mundo inteiro com força de vontade. Durante 2 anos inteiros, todos os sábados pela manhã, se tornaram sagrados na família Silva. Enquanto Dona Conceição ia fazer as compras no mercado do bairro, pai e filha se trancavam religiosamente na garagem para as aulas particulares de mecânica. Carlos ensinou Maia sobre pistões, virabrequins, sistemas de injeção, diferenças fundamentais entre motores a gasolina e álcool, como funcionavam freios, suspensão, transmissão. Ela absorvia cada informação como uma esponja sedenta, fazendo perguntas inteligentes que surpreendiam até mesmo o pai experiente. "Maia tem mãos de ouro legítimo", ele contava orgulhoso para os amigos da oficina onde trabalhava. "Consegue identificar qualquer problema de motor só pelo barulho que faz. Tem um talento natural que nunca vi em ninguém, nem mesmo em mecânicos com décadas de experiência. Mas infelizmente toda felicidade tem prazo de validade determinado." Numa manhã ensolarada de domingo, Dona Conceição desceu para pegar algo guardado na garagem e encontrou sua filha de 10 anos desmontando completamente um carburador duplo com a precisão técnica de um mecânico experiente, suas pequenas mãos manuseando ferramentas especializadas, como se tivesse nascido para aquilo. "Carlos, que diabos você está fazendo com nossa filha?" O grito de Dona Conceição ecoou pela casa inteira com uma fúria que fez os vizinhos saírem nas janelas para ver o que estava acontecendo. "Está ensinando ela a ser masculina, a virar macaco de oficina, a se sujar como homem. Isso não é futuro para menina decente. Isso é vergonha para a família inteira." A discussão que se seguiu foi das proporções épicas, com gritos que duraram horas e lágrimas que molharam o chão da cozinha. "Conceição,
numa demonstração dramática de autoridade materna, pegou todos os macacões pequenos que Carlos havia comprado especialmente para Maia e jogou tudo no fogo do quintal. Queimou as ferramentas de brinquedo, queimou os manuais técnicos simplificados, queimou absolutamente tudo que conectava sua filha com o mundo da mecânica. Menina tem que brincar de boneca, aprender a cozinhar direito, se preparar adequadamente para ser mãe de família e esposa dedicada, ela gritou enquanto as chamas alaranjadas consumiam metodicamente os sonhos de Maia. Não vou criar uma filha que nem homem nem mulher vai querer para casamento. Ela vai ser normal, feminina, comportada como todas as outras meninas da vizinhança. Maia chorou tanto naquele dia terrível que ficou de cama com febre alta por 3 dias consecutivos. Mas a paixão pelos motores não morreu completamente. Apenas hibernou no fundo do coração, esperando pacientemente uma oportunidade futura para renascer com força redobrada, alimentada por anos de sonhos reprimidos e determinação acumulada. Aos 17 anos, contra todos os protestos veementes da família, contra as lágrimas da mãe, contra as ameaças do tio de não pagar mais a escola, Maia se inscreveu corajosamente para o vestibular de engenharia mecânica na Universidade de São Paulo. Você está completamente louca, menina. A mãe repetia todos os dias como um mantra desesperado. Engenharia é coisa de homem há séculos. Você vai se formar e ficar desempregada pelo resto da vida. O dia da prova do vestibular chegou como uma declaração de guerra pessoal contra todas as expectativas sociais. Maia entrou na sala de provas com 200 candidatos nervosos e rapidamente percebeu, com um aperto no estômago, que era a única mulher entre todos aqueles homens. Os olhares que recebeu foram uma prévia cruel do que enfrentaria pelos próximos 5 anos de faculdade. Deve estar perdida, mocinha. Um garoto loiro comentou alto para os amigos, provocando risos cruéis ao redor. Enfermagem é no prédio do lado, bem mais adequado para você. Maia fingiu não ouvir os comentários maldosos, mas guardou cada palavra como combustível precioso para alimentar sua determinação crescente de provar que todos estavam redondamente errados. Quando o resultado oficial do vestibular foi divulgado e seu nome estava gloriosamente na lista de aprovados em 3º lugar geral, ela correu para casa para compartilhar a notícia incrível com a família. A reação da mãe foi ainda mais devastadora que ela havia imaginado nos piores cenários. Parabéns, Maia. Você acabou de jogar sua vida inteira no lixo mais completo. A faculdade foi infinitamente pior que ela havia imaginado em seus pesadelos mais sombrios. Na primeira aula do 1º semestre, o professor fez uma brincadeira cruel que ela jamais conseguiria esquecer pelo resto da vida. Temos uma senhora entre nós hoje, ele disse, apontando diretamente para Maia com sarcasmo venenoso. Espero sinceramente que não esteja aqui procurando marido, porque engenheiro de verdade não tem tempo nem paciência para romance. A sala inteira explodiu numa gargalhada coletiva e humilhante. Maia manteve a cabeça erguida com dignidade forçada, mas por dentro estava sendo despedaçada como vidro. Os trabalhos em grupo eram uma tortura psicológica constante. Maia, você fica responsável exclusivamente pela apresentação oral, os colegas sempre determinavam autoritariamente. A parte técnica pesada fica toda com a gente, como se ela fosse mentalmente incapaz de entender matemática avançada ou física aplicada. Durante 5 anos inteiros, Maia lutou diariamente contra comentários machistas de professores, contra colegas que deliberadamente a sabotavam em projetos importantes, contra um sistema educacional que duvidava sistematicamente de sua capacidade intelectual. Mas ela persistiu com obstinação, estudando o dobro que qualquer outro estudante, dormindo 4 horas por noite, provando sua competência superior dia após dia. Na cerimônia de formatura, foi solenemente declarada a primeira da turma com média final excepcional. O discurso do paraninfo incluiu uma menção especial emocionante. Maia Silva nos ensinou ao longo destes anos que determinação verdadeira não tem gênero, que competência técnica não escolhe cromossomo, que excelência acadêmica pertence a quem realmente se dedica. Mas a vida real profissional estava apenas começando, e seria ainda mais brutal que a faculdade. O primeiro emprego que conseguiu foi numa oficina pequena em Santo André, onde o dono, seu Joaquim, era um homem simples que decidiu corajosamente dar uma chance real para ela.
Vou te contratar porque você foi a única candidata que soube responder corretamente todas as minhas perguntas técnicas mais complexas. Ele disse honestamente, mas te aviso desde já, vai ter cliente que não vai aceitar de jeito nenhum ser atendido por mulher. Ele estava absolutamente certo em sua previsão pessimista. Em apenas 2 semanas de trabalho, Maya perdeu completamente a conta de quantas vezes ouviu frases como: chama um mecânico de verdade para olhar meu carro. Moça, você tem absoluta certeza de que sabe exatamente o que está fazendo? Esse carro custou 40 mil reais suados. Prefiro esperar o rapaz voltar do almoço, não tenho pressa. Cada rejeição baseada puramente no preconceito era uma punhalada certeira no coração, mas Maya persistia com dignidade inabalável. Quando finalmente conseguia trabalhar sem interferência, provava sua competência técnica superior rapidamente e de forma irrefutável. Motores que outros mecânicos experientes não conseguiam diagnosticar, ela resolvia em poucas horas com precisão cirúrgica, mas a pressão social externa era forte demais para seu Joaquim aguentar financeiramente. Depois de 6 meses de trabalho excelente, ele a chamou para uma conversa dolorosa que mudaria tudo. Maya, você é tecnicamente superior, melhor que muito mecânico experiente que já trabalhou aqui ao longo dos anos, mas estou perdendo clientes antigos e fiéis. Eles preferem ir para outras oficinas a aceitar ser atendidos por mulher. É questão de sobrevivência do negócio. Voltando ao presente, na oficina da Premium Motors, Maya respirou fundo, sentindo o peso emocional de toda a sua jornada profissional. Cada rejeição cruel, cada humilhação gratuita, cada "isso não é lugar de mulher", havia moldado exatamente quem ela era hoje. Uma profissional técnica excepcional, temperada pelo fogo da adversidade, fortalecida por anos de luta constante. Agora, diante daquela Ferrari vermelha que 5 mecânicos especializados não conseguiram consertar, ela tinha finalmente a oportunidade dourada de provar definitivamente que competência técnica não tem gênero, que conhecimento especializado não escolhe quem nasce com ele, que excelência profissional pertence a quem realmente se dedica. Está bom então, doutora, Augusto disse com ironia venenosa, ainda tingindo cada sílaba, cruzando os braços como um imperador prestes a assistir a um gladiador ser devorado por leões. Você disse com toda essa convicção que encontrou o problema. Agora prove que não está apenas blefando para ganhar tempo e sair dessa situação constrangedora. Maya olhou calmamente ao redor da oficina, observando que pelo menos 20 pessoas haviam se juntado para assistir ao espetáculo público que Augusto havia prometido. Funcionários da Premium Motors, clientes curiosos que cancelaram seus compromissos para presenciar a humilhação, mecânicos de outras oficinas que haviam sido especialmente chamados para testemunhar a queda da mulher que se achava competente o suficiente para desafiar o sistema. Preciso de algumas ferramentas específicas e especializadas, Maya disse com uma tranquilidade que contrastava dramaticamente com a tensão elétrica do ambiente, e de 1 hora para trabalhar sem interferência, sem comentários, sem pessoas respirando no meu pescoço tentando me desconcentrar. 1 hora inteira Raimundo gargalhou como se tivesse ouvido a piada mais absurda do século. Moça, 5 mecânicos especializados internacionalmente passaram semanas inteiras nesse carro, usando equipamentos que custam mais que uma casa, e não conseguiram nem identificar direito qual era o problema real. Exatamente por isso, Maya respondeu com lógica implacável, olhando diretamente nos olhos dele sem piscar. Todos falharam completamente porque procuraram no lugar errado, usando métodos errados, com conhecimento incompleto sobre sistemas Ferrari de última geração. Vocês trataram esse motor como se fosse um carro nacional comum. Augusto fez um gesto impaciente e autoritário, como alguém que estava perdendo a paciência com uma criança teimosa. Raimundo, fornece todas as ferramentas que ela está pedindo. Quero ver essa comédia de erros se desenrolar até o final constrangedor. Chama mais gente para assistir. Isso vai virar lenda na cidade. Maya pediu ferramentas que a maioria dos mecânicos presentes nem conhecia direito. Equipamentos tão especializados que revelavam um nível de conhecimento técnico que ninguém esperava dela. Scanner de diagnóstico específico para sistemas Ferrari pós-2018, multímetro de alta precisão para análise de sinais eletrônicos, kit completo de chaves especiais para sensores europeus, osciloscópio portátil para análise de forma de onda. Cada pedido arrancava olhares crescentes de descrença e sussurros de admiração reluctante. Ela realmente sabe o que está pedindo, murmurou um dos mecânicos mais experientes para outro. Deve ter decorado tudo isso em algum manual técnico na internet. Foi a resposta sarcástica e defensiva. Maya começou seu trabalho com metodologia cirúrgica,
cada movimento calculado com precisão, cada ferramenta escolhida com propósito específico. A multidão que havia se formado especificamente para presenciar sua humilhação pública, agora observava em silêncio respeitoso, hipnotizada pela competência técnica que se desenrolava diante de seus olhos. Primeira descoberta importante, ela anunciou alto para que todos pudessem ouvir claramente, removendo cuidadosamente o sensor de detonação que havia identificado como problemático. Este sensor, que deveria ser original de fábrica, foi substituído por uma peça falsificada de qualidade inferior. Como assim falsificada? Augusto se aproximou rapidamente, seu interesse despertado pela primeira vez desde que a aposta havia começado. Maia desconectou o sensor com cuidado reverente e mostrou a pequena peça metálica para todos os presentes. Vejam o número de série gravado aqui na lateral da peça, ela disse apontando para números quase microscópicos. FF237B. Ela pegou seu tablet pessoal e navegou até a página oficial da Ferrari no Brasil. Agora vejam no catálogo técnico oficial qual deveria ser o código correto. Sensor original de fábrica deve ter obrigatoriamente o código FFZ237C8. A diferença é apenas um dígito, mas isso altera completamente as especificações técnicas de funcionamento. Um silêncio desconfortável e pesado tomou conta da oficina como uma nuvem de tempestade. Os mecânicos se entreolharam com expressões de quem havia acabado de descobrir que tinham trabalhado com informações falsas durante semanas inteiras, sem perceber um detalhe técnico fundamental. Esta é uma peça falsificada de alta qualidade. Maia continuou com a autoridade de uma perita criminal analisando evidências, fabricada com tolerâncias completamente diferentes das especificações originais. Por isso, o módulo de injeção eletrônica recebe constantemente informações incorretas sobre a qualidade da combustão interna, causando todos os sintomas que vocês identificaram. Mas como uma peça falsificada chegou até aqui? Augusto perguntou, sua voz demonstrando preocupação crescente que substituía gradualmente o desdém inicial. Sua Ferrari sempre teve manutenção exclusivamente em concessionárias autorizadas, sempre com peças supostamente originais de fábrica. Maia examinou cuidadosamente a caixa da peça que estava abandonada num canto da bancada de trabalho. Aqui na embalagem está claramente escrito, Original Ferrari Brasil, mas vejam o código de barras oficial. Ela passou o código no scanner eletrônico e mostrou o resultado na tela. Esta peça foi vendida pela empresa Autopeças Milano, não pela rede oficial de distribuidores Ferrari autorizados. Autopeças Milano. Augusto franziu a testa numa expressão de genuína confusão. Nunca ouvi falar dessa empresa em toda a minha vida empresarial. Eu conheço muito bem, Maia disse com gravidade profissional que fez todos prestarem atenção redobrada. É uma organização criminosa conhecida nacionalmente por vender peças falsificadas com aparência idêntica às originais. Eles são especialistas em copiar até mesmo os números de série oficiais com precisão quase perfeita, mas sempre cometem pequenos erros propositais, como mudar um único dígito para poder alegar later que nunca afirmaram que eram peças genuinamente originais, caso sejam processados judicialmente. A tensão na oficina aumentou visivelmente, como se alguém tivesse aumentado a voltagem elétrica do ar. Se Maia estivesse tecnicamente correta em sua análise, aquilo não era apenas um problema mecânico simples, mas uma questão criminal séria envolvendo fraude comercial e possivelmente roubo organizado. Senhor Augusto, Maia disse olhando diretamente nos olhos dele com seriedade total, o senhor está me dizendo que alguém instalou deliberadamente uma peça falsificada no seu carro sem o seu conhecimento ou consentimento? Estou dizendo que sim, e posso provar tecnicamente cada palavra que estou falando. Maia respondeu com convicção absoluta. Ela pegou seu celular pessoal e discou um número que sabia de memória. Alô, Central de Atendimento Ferrari Brasil. Aqui é Maia Silva, engenheira mecânica registrada no CREA. Preciso verificar urgentemente uma situação técnica específica que pode envolver fraude comercial. Ela passou todos os dados técnicos do carro de Augusto e aguardou alguns minutos enquanto a atendente consultava os sistemas internos da empresa. A conversa foi altamente técnica, usando terminologia especializada que a maioria dos presentes não entendia completamente, mas todos perceberam que ela falava com autoridade reconhecida. Obrigada pela confirmação oficial.
ela disse antes de desligar. A Ferrari Brasil acabou de confirmar algo muito grave. Nas últimas 3 revisões oficiais deste veículo específico, todas as peças instaladas foram genuinamente originais e estão devidamente registradas no sistema. O sensor de detonação foi oficialmente substituído há exatamente 3 meses, mas não foi realizado aqui na Premium Motors. Como assim não foi realizado aqui? Augusto explodiu com indignação genuína. Eu só faço manutenção da minha Ferrari exclusivamente na Premium Motors há mais de 5 anos. Nunca levei esse carro em nenhuma outra oficina. Nunca autorizei nenhum trabalho externo. Maia olhou significativamente para Raimundo, que estava visivelmente nervoso, as mãos tremendo ligeiramente, gotas de suor aparecendo na testa, apesar do ar-condicionado gelado da oficina. Raimundo, você pode explicar com detalhes quando foi exatamente a última vez que mexeu especificamente no sensor de detonação deste carro? Eu nunca mexi nessa peça específica. Ele gaguejou defensivamente, a voz saindo insegura e trêmula. Não houve necessidade técnica para isso durante nenhuma das revisões que fiz. Então quem mexeu? Maia pressionou metodicamente. E mais importante, quando exatamente essa peça original foi substituída por uma falsificada? O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão elétrica e suspeitas crescentes. Maia continuou sua investigação técnica forense, examinando sistematicamente outras peças do motor, com a precisão de uma detetive procurando evidências criminais. Cada componente que analisava revelava mais indícios preocupantes de trabalho inadequado e possivelmente fraudulento. Vejam isso aqui, ela disse apontando para conexões elétricas específicas que estavam parcialmente escondidas. Estas emendas foram feitas com solda comum de estanho, não com solda específica para eletrônicos automotivos de alta performance, como exige o manual técnico Ferrari. E qual é o problema disso? Um dos mecânicos perguntou defensivamente, claramente tentando minimizar a gravidade da descoberta. Solda é solda. Não faz tanta diferença assim no funcionamento final do sistema eletrônico. Faz diferença fundamental. Maia explicou pacientemente como uma professora ensinando física básica. Solda comum cria resistência elétrica diferente da especificada em projeto. Com o tempo, essa resistência inadequada altera progressivamente os sinais enviados para o módulo central de injeção. É exatamente por isso que o problema aparece de forma intermitente e imprevisível. Maia estava construindo metodicamente um caso técnico irrefutável, evidência por evidência, peça por peça. Não era simplesmente incompetência profissional isolada, era negligência sistemática que beirava a sabotagem intencional. E tem mais uma coisa muito interessante aqui, ela disse pegando uma lanterna LED pequena e iluminando uma área específica do motor que estava parcialmente oculta. Vejam essas marcas características de ferramenta inadequada aqui neste componente do sistema de injeção eletrônica. Ela apontou para riscos microscópicos quase imperceptíveis numa peça delicada do sistema. Estes riscos foram definitivamente feitos com chave de fenda comum de baixa qualidade, não com ferramenta apropriada e especializada como exige o protocolo técnico oficial. Mecânico realmente experiente e qualificado jamais faria isso em um motor Ferrari. Você está insinuando diretamente que fizemos trabalho de baixa qualidade? Raimundo se defendeu, mas sua voz saía insegura e defensiva, traindo nervosismo crescente. Não estou insinuando absolutamente nada. Maia respondeu com frieza profissional. Estou provando tecnicamente com evidências físicas incontestáveis. Ela mostrou uma fotografia que havia tirado discretamente com o celular. Esta marca específica aqui indica claramente que alguém forçou uma conexão eletrônica delicada que nunca deveria ser forçada. Vejam como a peça metálica está levemente deformada além das especificações originais de fábrica. Cada evidência técnica que Maia apresentava metodicamente fazia a expressão de Augusto ficar progressivamente mais sombria e preocupada. Ele estava começando a compreender gradualmente que o problema do seu carro não era simples azar ou falta de competência isolada, mas possivelmente um esquema deliberado de incompetência sistemática. Escuta aqui, se você tem alguma coisa importante para dizer sobre nossa jornada de conquistar o respeito que merecemos neste mundo, se você já passou por situações parecidas onde foi julgado antes mesmo de mostrar sua competência, me conta nos comentários qual foi a experiência mais difícil que você enfrentou. Quero que você saiba que não está sozinho nessa luta diária por dignidade e reconhecimento profissional. Cada história que vocês compartilham aqui
fortalece nossa comunidade e mostra para outras pessoas que é possível vencer o preconceito com competência, dedicação e muita persistência. Não desistam nunca dos seus sonhos, porque pessoas como vocês são exatamente o que o mundo precisa para mudar para melhor. Qual é sua conclusão técnica final sobre todo esse problema? Augusto perguntou com voz tensa, claramente preparando-se para receber notícias ainda piores. Maia respirou fundo antes de dar o veredicto que mudaria tudo. Seu carro não tem apenas uma peça falsificada instalada incorretamente. Tem pelo menos 4 peças não originais de qualidade inferior, várias conexões elétricas executadas de forma inadequada, e sinais evidentes de que alguém tentou repetidamente consertar problemas, criando outros problemas ainda maiores no processo. Isso é extremamente grave, Augusto murmurou, a realidade da situação finalmente penetrando em sua consciência. Mais grave do que o senhor pode imaginar, Maia continuou implacavelmente. Essas alterações inadequadas e não autorizadas podem ter causado danos permanentes ao módulo de injeção eletrônica original, que custa mais de R$20 mil para substituir. Mesmo colocando todas as peças corretas e originais agora, provavelmente será necessário reprogramar completamente todo o sistema eletrônico do motor, substituir sensores danificados e possivelmente trocar a central eletrônica principal. Reprogramação completa, quanto isso vai custar no total? Augusto perguntou com uma expressão de quem estava calculando prejuízos financeiros enormes, entre 15 e 20 mil reais adicionais, dependendo exatamente do que precisa ser substituído e reprogramado, sem contar as peças originais que custam uma fortuna. Augusto ficou visivelmente lívido com a notícia financeira. 20 mil reais além dos 100 mil que vou ter que pagar para você se conseguir consertar tudo isso, ele murmurou fazendo cálculos mentais dolorosos. Senhor Augusto, Maia disse com calma profissional, o problema real aqui não sou eu, nem minha competência técnica. O problema é descobrir exatamente quem fez esse trabalho criminalmente inadequado no seu carro, quando fizeram, por que fizeram, e principalmente como conseguiram acesso ao seu veículo para fazer essas alterações fraudulentas. Todos os olhares na oficina se voltaram automaticamente para Raimundo, que estava vermelho de nervosismo e suando visivelmente apesar da temperatura controlada do ambiente. Eu não fiz nada disso que ela está falando, ele protestou defensivamente. Deve ter sido outra pessoa em outro lugar. Deve ter sido quem exatamente? Augusto perguntou com frieza crescente, sua paciência empresarial finalmente se esgotando completamente. Talvez quando o carro foi para aquela oficina de emergência há alguns meses, lembra, senhor? Quando quebrou inesperadamente na estrada durante sua viagem de negócios para Campinas, Maia franziu a testa com interesse investigativo genuíno. Que oficina de emergência específica? Quando exatamente isso aconteceu? Há aproximadamente 4 meses, Raimundo explicou rapidamente, claramente aliviado por ter uma explicação alternativa. O senhor Augusto teve problemas mecânicos inesperados com o carro numa viagem importante e precisou deixar numa oficina local em Campinas para resolver um problema urgente. E que tipo de problema mecânico era esse especificamente? Maia perguntou, seu instinto investigativo completamente desperto. Augusto pensou cuidadosamente por alguns segundos, tentando lembrar detalhes técnicos. O carro estava falhando muito severamente, perdendo potência drasticamente durante a aceleração. Precisava usar o veículo no dia seguinte para um compromisso empresarial extremamente importante que não podia ser cancelado. E essa oficina misteriosa conseguiu resolver tudo no mesmo dia. Maia perguntou com crescente suspeita profissional. Conseguiu sim. Ficou funcionando perfeitamente em poucas horas, Augusto confirmou. Foi um serviço rápido e aparentemente eficiente, pelo menos na época pareceu ser. Maia e Augusto se entreolharam com compreensão mútua crescente. Era exatamente o cenário típico e previsível de uma oficina que faz trabalho rápido, barato e criminalmente mal feito, aproveitando-se de clientes desesperados em situações de emergência. Senhor Augusto, Maia disse com gravidade total, o senhor precisa se lembrar exatamente do nome completo dessa oficina em Campinas e precisa se recordar de absolutamente tudo que foi feito no seu carro durante esse conserto de emergência. Por que isso é tão importante assim? Porque se minha análise técnica estiver correta, e todas as evidências indicam que está, foi exatamente lá que instalaram deliberadamente as peças falsificadas no seu carro. E se foi lá, existe uma possibilidade muito real de que eles tenham roubado suas peças originais caríssimas para revender no mercado negro de autopeças de luxo. A revelação
caiu sobre a oficina como uma bomba devastadora. Augusto não estava apenas lidando com incompetência mecânica simples, mas possivelmente com um esquema criminoso, organizado de roubo de autopeças caríssimas. Isso é completamente criminoso, ele murmurou, a realidade da situação finalmente penetrando em sua consciência empresarial. É infelizmente mais comum do que as pessoas imaginam, especialmente com carros de luxo. Maia respondeu com a experiência de quem havia visto situações similares ao longo dos anos. Existe toda uma rede subterrânea de oficinas especializadas em roubar peças originais de veículos caros e substituir por falsificadas, lucrando milhões com esse esquema. Nesse momento crítico, o celular de Augusto tocou com insistência. Era um número desconhecido, mas ele atendeu imediatamente, pressentindo que poderia ser algo relacionado à situação explosiva que estava se desenrolando. Alô, Senhor Augusto Mendes, uma voz masculina séria perguntou do outro lado da linha. Sim, sou eu. Quem está falando? Augusto respondeu com tensão evidente na voz. Aqui é o delegado Martins, da Delegacia Especializada de Campinas. O senhor poderia vir aqui urgentemente hoje mesmo? Temos uma situação grave relacionada especificamente ao seu veículo Ferrari. Augusto ficou visivelmente pálido, as mãos tremendo ligeiramente ao segurar o celular. Relacionada ao meu carro? Que tipo de situação exatamente, delegado? Prefiro conversar pessoalmente por questões de segurança da investigação. O senhor pode vir hoje ainda? É realmente urgente para o andamento do caso. Posso sim. Vou sair agora mesmo. Augusto respondeu tentando manter a compostura. Mas pelo menos me diga o que aconteceu de tão grave. Descobrimos um esquema criminoso organizado de roubo de autopeças de luxo. Seu carro Ferrari está especificamente na nossa lista oficial de veículos que foram alvos dessa quadrilha criminosa. Augusto desligou o celular com as mãos tremendo visivelmente de nervosismo e indignação. Ele olhou para Maia com uma expressão que misturava admiração crescente e choque genuíno pela precisão de sua análise técnica. Maia, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A Polícia Civil de Campinas quer falar comigo urgentemente sobre um esquema organizado de roubo de autopeças. Eles disseram que minha Ferrari está na lista oficial de carros que foram alvos dessa quadrilha. Eu acredito completamente, Maia disse com uma calma profissional que impressionou todos os presentes. Na verdade, esperava exatamente por essa ligação. Como assim esperava? Augusto perguntou genuinamente surpreso. Porque antes de começar a trabalhar no diagnóstico do seu carro, fiz uma ligação preventiva. Maia respondeu calmamente. Todos se viraram para ela com expressões de total surpresa. Que ligação específica? Augusto insistiu. Para a Polícia Civil, Departamento Especializado de Crimes contra o Patrimônio. Reportei oficialmente suspeita fundamentada de receptação de autopeças falsificadas e possível esquema de roubo organizado. Você fez o que exatamente? Augusto explodiu, dividido entre admiração e preocupação. Fiz meu dever legal e moral como cidadã e como profissional técnica. Maia respondeu com firmeza inabalável. Quando identifiquei peças falsificadas com números de série adulterados, sabia tecnicamente que estava diante de evidências de crime contra o patrimônio. Não podia legalmente ignorar essas evidências ou fingir que não havia visto. Seria cumplicidade por omissão. Augusto ficou claramente dividido entre gratidão pela competência dela e irritação pelas complicações legais. Mas agora meu carro vai ficar envolvido formalmente numa investigação criminal complexa. Senhor Augusto, seu carro já estava envolvido nessa investigação há meses, Maia explicou pacientemente. O senhor que simplesmente não sabia da extensão real do problema. Eu apenas acelerei o processo de descoberta da verdade. Raimundo, que havia ficado progressivamente mais nervoso durante toda a conversa, de repente demonstrou sinais evidentes de desespero. Gente, eu preciso dar uma saída rápida daqui. Preciso resolver uma coisa urgente lá fora, não posso esperar. Raimundo, onde exatamente você está indo com tanta pressa? Augusto perguntou com suspeição crescente. É rapidinho, já volto em alguns minutos. Ele respondeu evasivamente, já caminhando apressadamente em direção à saída da oficina. Maia observou atentamente o comportamento dele, sua experiência profissional detectando sinais evidentes de culpa e desespero. Senhor Augusto, não deixe ele sair da oficina agora, ela disse com urgência. Por que não? Ele é funcionário há anos, sempre foi de confiança total, porque o comportamento dele indica claramente que ele sabe muito mais sobre essa situação do que está admitindo publicamente. E se minha análise estiver correta, ele pode estar tentando avisar cúmplices ou destruir evidências que o incriminem. Augusto gritou autoritariamente para Raimundo,
que já estava quase chegando à porta de saída. Raimundo, volta aqui imediatamente. Temos que esclarecer essa situação toda antes de qualquer um sair daqui. Mas Raimundo saiu correndo da oficina como se estivesse fugindo de um incêndio, deixando todo mundo genuinamente surpreso e preocupado. Ele fugiu literalmente. Maia disse simplesmente, sem nenhuma surpresa na voz. Isso confirma definitivamente minha suspeita técnica e investigativa. Que suspeita específica? Augusto perguntou com crescente apreensão. Raimundo está diretamente envolvido no esquema criminoso como informante interno. Provavelmente é ele quem identifica carros de luxo específicos para serem alvos de roubo de peças, passa informações detalhadas sobre rotinas dos proprietários, facilita o acesso dos criminosos aos veículos. A revelação deixou Augusto completamente chocado e traído. Raimundo trabalha aqui há 5 anos inteiros. Sempre demonstrou competência técnica, sempre foi pessoa de total confiança. Como pode estar envolvido em esquema criminoso? Pessoas aparentemente confiáveis são exatamente as melhores para esquemas desse tipo, Maia explicou com conhecimento de causa. Ele tinha acesso irrestrito ao seu carro durante as manutenções. Conhecia perfeitamente sua rotina de viagens de negócios. Sabia quando você estaria vulnerável na estrada. Como exatamente funcionava o esquema? Augusto perguntou, fascinado pela engenhosidade criminosa. Simples e eficiente, Maia detalhou. Você deixava o carro aqui para manutenção de rotina. Raimundo ligava discretamente para os comparsas criminosos em Campinas, passava informações precisas sobre suas próximas viagens de negócios. Quando você eventualmente parava na oficina criminosa deles por acaso, eles já sabiam exatamente quais peças caras roubar, como sabotar o carro para forçar uma parada, qual seria sua agenda de compromissos. Não era coincidência, era planejamento criminoso detalhado. Maia estava montando o quebra-cabeça criminal completo peça por peça. A oficina em Campinas não consertou seu carro rapidamente por competência técnica excepcional. Eles já sabiam exatamente qual era o problema, porque foram eles mesmos que criaram o problema originalmente. Como assim criaram o problema? Augusto perguntou, absorvendo a magnitude da traição. Provavelmente Raimundo sabotou algo específico no seu carro antes da viagem. Algo tecnicamente simples que garantiria que você parasse numa oficina específica pré-determinada, onde os cúmplices estavam esperando para roubar suas peças originais caríssimas. Augusto se sentou numa cadeira completamente atordoado pela revelação da extensão do esquema criminoso. Isso é inacreditável. É como um filme de suspense criminal. Infelizmente é mais real e comum do que as pessoas imaginam, Maia respondeu. Existe toda uma rede organizada de oficinas especializadas exclusivamente em roubar peças de carros de luxo. Nesse momento tenso, chegaram 2 homens de terno escuro na oficina, claramente autoridades policiais. Um deles mostrou uma carteira oficial. Delegado Martins de Campinas, boa tarde. Quem é o senhor Augusto Mendes? Sou eu, Augusto se levantou imediatamente. E quem é a pessoa que fez a denúncia oficial sobre receptação de autopeças para nossa delegacia especializada? Eu. Maia se identificou profissionalmente. Maia Silva, engenheira mecânica registrada no CREA. O delegado olhou para ela com interesse e respeito profissional evidente. A senhora tem conhecimento técnico especializado suficiente para identificar peças falsificadas e adulteradas? Tenho sim. Trabalho especificamente com isso há 15 anos. Maia respondeu com segurança. Perfeito. Isso vai ser fundamental para nossa investigação criminal. O delegado disse com satisfação. Podemos analisar imediatamente todas as evidências técnicas que a senhora coletou? Maia mostrou sistematicamente todas as peças que havia removido da Ferrari, explicando detalhadamente cada irregularidade técnica, cada evidência de fraude, cada indicação de trabalho criminoso. O delegado e o investigador que o acompanhava fizeram anotações meticulosas de absolutamente tudo, fotografaram cada peça, catalogaram cada evidência. Essa análise técnica detalhada vai ser absolutamente fundamental para o sucesso de nossa investigação criminal, o delegado comentou admirado. Que investigação específica? Augusto perguntou com curiosidade crescente. Estamos investigando uma quadrilha organizada que atua em São Paulo e interior, especializada exclusivamente em roubo de peças de carros de luxo para revenda no mercado paralelo internacional. E como descobriram a existência dessa quadrilha? Maia perguntou interessada. Um dos membros principais da organização foi preso em flagrante na semana passada tentando vender peças roubadas. Durante o interrogatório policial, confessou detalhes completos do esquema criminoso. Seu carro estava especificamente na lista de alvos prioritários. Maia se aproximou do delegado. Delegado, um funcionário daqui saiu correndo desesperadamente quando o senhor ligou.
Suspeito fortemente que seja o informante interno da quadrilha dentro da oficina. Como ele se chama? O investigador perguntou, tirando um bloco de notas. Raimundo Santos trabalha aqui há 5 anos. Augusto respondeu, ainda processando a traição pessoal. O delegado e o investigador trocaram um olhar extremamente significativo de reconhecimento mútuo. Raimundo Santos está oficialmente na nossa lista de suspeitos prioritários há 2 semanas. O investigador revelou. Precisamos prender ele imediatamente. Já conseguiram mandado judicial? Acabamos de sair do fórum, mandado de prisão temporária aprovado pelo juiz há 1 hora. Augusto ficou completamente chocado pela confirmação oficial. Raimundo é realmente um criminoso ativo? Aparentemente sim, e você foi uma das principais vítimas dele ao longo desses anos todos. O delegado confirmou. Maia continuou trabalhando metodicamente na Ferrari, enquanto os policiais coletavam evidências criminais. Cada peça que ela removia era fotografada oficialmente, catalogada como evidência judicial, analisada tecnicamente. Era uma investigação criminal completa, acontecendo simultaneamente com um conserto automotivo excepcional. Senhorita Maia, o delegado se aproximou respeitosamente. A senhora teria interesse em trabalhar conosco como perita técnica oficial para a Polícia Civil? Em que consistiria esse trabalho? Ela perguntou interessada. Precisamos urgentemente de alguém com conhecimento técnico especializado para analisar autopeças em casos criminais como este. Seria um trabalho freelancer muito bem remunerado, com reconhecimento oficial do Estado. Maia considerou cuidadosamente a proposta inesperada. Era uma oportunidade única de usar seu conhecimento técnico para combater crimes, algo que nunca havia imaginado em seus planos profissionais. Posso considerar a proposta e dar uma resposta em alguns dias? Claro, aqui está meu cartão oficial. Entre em contato quando decidir. 2 horas depois, os policiais foram embora carregando todas as evidências coletadas. A oficina estava empolvorosa, com funcionários conversando nervosamente sobre Raimundo, clientes curiosos querendo saber todos os detalhes, mecânicos tentando processar a descoberta de que haviam trabalhado anos com um criminoso. Maia havia transformado um simples conserto de carro numa investigação criminal federal completa. Mas mais importante que isso, havia provado irrefutavelmente para todos os presentes que conhecia Ferrari, melhor que qualquer mecânico especializado daquela oficina de luxo. Maia, Augusto se aproximou, a voz carregada de emoção genuína e respeito tardio. Preciso te pedir desculpas formais e públicas pelo jeito que te tratei quando chegou aqui hoje. Por que as desculpas? Ela perguntou generosamente. Por ter duvidado completamente da sua competência técnica, por ter tratado você mal baseado puramente em preconceito, por ter assumido que mulher não servia para mecânica de verdade, por ter sido um idiota preconceituoso e arrogante. Obrigada por reconhecer e admitir publicamente. Maia respondeu com dignidade. Mas não é suficiente apenas reconhecer o erro. Você precisa mudar ativamente seu comportamento e suas atitudes para que isso nunca mais aconteça com nenhuma outra pessoa. Não é apenas reconhecer meu erro. Augusto continuou com sinceridade. Você literalmente salvou meu carro, descobriu um esquema criminal que me roubava há meses, ajudou a polícia a prender criminosos e fez em algumas horas o que 5 mecânicos especializados não conseguiram fazer em semanas inteiras. Eles fizeram exatamente o que sabiam fazer. Maia respondeu generosamente. O problema é que às vezes saber técnicas básicas não é suficiente quando o problema é realmente complexo e específico. E você? Como sabe tanto sobre Ferrari especificamente? Maia sorriu com prazer genuíno pela primeira vez naquele dia. Porque nunca parei de estudar e me especializar. Porque nunca aceitei que não consigo fosse uma resposta definitiva para minha carreira. Porque transformei cada rejeição em motivação para ser melhor. Enquanto organizava metodicamente as ferramentas para a fase final do concerto, Maia sentia uma energia completamente diferente correndo por suas veias. Não era apenas sobre provar sua competência técnica ou ganhar dinheiro. Era sobre transformar aquela experiência humilhante em algo muito maior e mais significativo. Senhor Augusto, ela disse, posso te fazer uma pergunta pessoal importante? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Por que você foi tão cruel e desrespeitoso comigo quando cheguei aqui hoje de manhã? Augusto ficou visivelmente desconfortável, mas respondeu com honestidade dolorosa. Porque nunca havia conhecido uma mulher mecânica realmente competente na minha vida inteira. Achei que você estava fingindo ser algo que não era, tentando me enganar de alguma forma. E agora, como você me vê,
Maia perguntou diretamente. Agora vejo claramente que eu é que estava fingindo saber alguma coisa sobre mecânica de verdade. Você é a única profissional tecnicamente competente nesta situação toda. Eu sou apenas um empresário que herdou dinheiro e nunca trabalhou de verdade. Maia assentiu com compreensão. Sabe qual é a diferença fundamental entre nós dois? Qual diferença? Ele perguntou curioso. Você nasceu numa família rica que podia pagar por tudo que você queria desde criança. Eu nasci numa família trabalhadora que me ensinou que tinha que conquistar com competência tudo o que quisesse na vida. E isso te fez melhor mecânica que os homens. Augusto perguntou genuinamente interessado. Isso me fez uma pessoa melhor. E pessoas melhores inevitavelmente se tornam profissionais melhores, independente da área de atuação. A conversa foi interrompida quando Maia finalmente localizou a última peça problemática do sistema. Era o módulo principal de controle eletrônico do motor, escondido numa posição quase inacessível que exigia ferramentas especiais para alcançar. Achei o problema final mais complexo, ela anunciou para todos. Módulo central de controle foi reprogramado incorretamente com parâmetros incompatíveis. Reprogramado incorretamente, Augusto se aproximou preocupado. Como assim? Sim, alguém alterou deliberadamente os parâmetros fundamentais de funcionamento do motor. Por isso ele nunca funcionou direito novamente, mesmo depois de trocar todas as outras peças problemáticas. Era sabotagem eletrônica sofisticada. Maia conectou um laptop especializado ao sistema central do carro. Vou ter que reprogramar completamente tudo do zero com os parâmetros originais de fábrica. Vai demorar mais 1 hora de trabalho concentrado. Precisa de alguma ajuda técnica? Augusto ofereceu. Preciso apenas de silêncio absoluto e que ninguém me interrompa durante o processo. Um erro na programação pode danificar permanentemente a central eletrônica que custa R$20.000. A oficina inteira parou completamente para observar Maia trabalhar na fase mais crítica. Seus dedos voavam pelo teclado especializado, inserindo códigos complexos, ajustando parâmetros técnicos que a maioria dos mecânicos nem sabia que existiam, reprogramando sistemas que exigiam conhecimento de engenharia eletrônica avançada. Ela realmente sabe exatamente o que está fazendo, um dos mecânicos murmurou admirado para outro. Cara, ela sabe mais que todos nós juntos multiplicado por 10, foi a resposta honesta e humilde. Depois de 40 minutos de trabalho técnico intenso e concentrado, Maia finalmente se afastou do computador com um sorriso de satisfação profissional. Pronto, sistema completamente reprogramado com todas as especificações originais de fábrica Ferrari. Motor está tecnicamente perfeito agora. Augusto estava visivelmente nervoso com a expectativa. E agora, como sabemos se funcionou? Agora vamos testar se 15 anos de experiência especializada realmente valeram toda a luta que passei. Maia se posicionou cuidadosamente ao lado da Ferrari vermelha, respirou fundo para se concentrar e fez algo que nenhum dos mecânicos esperava. Ela fechou os olhos e passou a mão carinhosamente no capô do carro, como se estivesse abençoando uma criança querida. O que exatamente você está fazendo? Alguém perguntou curioso. Estou pedindo para o motor entender que agora ele tem alguém que realmente se importa com ele, que realmente entende suas necessidades, que realmente sabe cuidar dele adequadamente. Maia respondeu sem abrir os olhos. A oficina ficou em silêncio total e respeitoso. Era um momento quase religioso. Uma mulher conectando-se espiritualmente com uma máquina de uma forma que nenhum homem ali havia jamais testemunhado ou experimentado. Maia abriu os olhos lentamente e sorriu com confiança absoluta. Agora ele está finalmente pronto para mostrar do que realmente é capaz. O momento final havia chegado depois de um dia inteiro de luta. 15 anos de batalhas profissionais, 3 empregos perdidos por preconceito, centenas de humilhações gratuitas, milhares de vezes que ouviu que não servia para aquilo. Tudo se resumia aos próximos 10 segundos decisivos. Maia entrou na Ferrari, ajustou o banco na posição perfeita, olhou no retrovisor e viu 20 pessoas segurando literalmente a respiração. Colocou a mão trêmula na chave de ignição, fez uma oração silenciosa para seu pai falecido e girou com determinação. O que aconteceu nos segundos seguintes, ninguém na Premium Motors jamais esqueceria pelo resto de suas vidas. O motor V8 da Ferrari rugiu com uma potência e perfeição que fez a oficina inteira tremer de emoção. Não era apenas o som de um motor funcionando corretamente, era o rugido orgulhoso de uma fera italiana finalmente livre das correntes que a prendiam, respirando com a liberdade e potência para a qual havia sido projetada. O som ecoou pelas paredes da Premium Motors como um trovão de vitória, poderoso, preciso, inconfundivelmente perfeito.
Maya acelerou levemente sem sair do lugar, e a resposta foi absolutamente imediata e perfeita. O motor respondeu com uma suavidade e potência que deixou todo mundo literalmente boquiaberto. Era como se a Ferrari tivesse finalmente acordado de um pesadelo técnico e pudesse respirar adequadamente pela primeira vez em meses. Ela desligou o motor suavemente e saiu do carro com dignidade triunfante. O silêncio reverente que se seguiu durou apenas alguns segundos emocionantes antes da oficina explodir no aplauso mais sincero e merecido que aquelas paredes já haviam presenciado em décadas. Meu Deus do céu! Augusto gritou com as mãos tremendo de emoção pura. Nunca na minha vida ouvi meu carro soar assim. Nunca vi ele responder com essa perfeição. Porque ele nunca esteve realmente funcionando corretamente desde que foi sabotado. Maya respondeu com satisfação profissional, limpando as mãos num pano limpo. Agora está finalmente funcionando como a Ferrari projetou. Os mecânicos da Premium Motors se aproximaram dela como se estivessem presenciando um milagre técnico genuíno. As mesmas pessoas que haviam rido cruelmente dela algumas horas antes agora a olhavam com uma mistura profunda de admiração sincera e vergonha pelo comportamento anterior. Maya, Carlos, o mecânico mais experiente da equipe, se aproximou timidamente. Você poderia me ensinar como diagnosticar corretamente problemas complexos em Ferrari? Maya o encarou por alguns segundos. Carlos havia sido um dos que mais riu quando ela chegou. Agora estava ali, humilde e respeitoso, pedindo sinceramente para aprender. Posso te ensinar sim, ela respondeu com generosidade que surpreendeu até ela mesma. Mas vai demorar anos para aprender tudo adequadamente, e vai precisar estudar muito mais do que imagina. Estou completamente disposto, ele disse com sinceridade. Hoje percebi que sei muito menos do que achava que sabia. Outros mecânicos se aproximaram gradualmente, todos querendo cumprimentá-la respeitosamente, todos querendo aprender, todos reconhecendo publicamente que haviam subestimado completamente sua competência. Era uma transformação completa de atitude que Maya nunca havia presenciado em 15 anos de carreira. Maya, outro mecânico disse com humildade genuína. Desculpa sinceramente por ter duvidado de você desde o início. Foi preconceito puro da nossa parte. Não se preocupem com isso, Maya respondeu generosamente. O importante é que todos aprendemos algo valioso hoje sobre competência, respeito e oportunidades iguais. Augusto se aproximou solenemente com um envelope grosso nas mãos. Seus 100 mil reais conforme prometido publicamente, pagos com orgulho e respeito. E quero adicionar mais 20 mil pela descoberta do esquema criminoso que me roubava há meses. Maya pegou o dinheiro, mas sua expressão não era de quem havia acabado de ganhar uma pequena fortuna. Era de quem havia conquistado algo muito mais valioso que dinheiro, respeito profissional e reconhecimento de competência. Senhor Augusto, posso fazer uma proposta importante para o futuro, ela disse pensativamente. Claro, pode falar o que quiser. Que tal usarmos parte desse dinheiro para criar um programa de treinamento técnico avançado para mecânicos, ensinar técnicas especializadas, identificação de peças falsas, procedimentos de qualidade internacional? Augusto ficou genuinamente surpreso pela proposta altruísta. Você daria pessoalmente as aulas técnicas? Daria com prazer e garantiria que outros mecânicos nunca passassem pela humilhação desnecessária que seus funcionários passaram hoje por falta de conhecimento adequado. Augusto refletiu profundamente sobre a observação. Você tem razão absoluta. Sempre culpei eles por não saberem técnicas avançadas, mas nunca ofereci treinamento adequado ou oportunidades de especialização. Exatamente. E agora temos a chance histórica de mudar isso definitivamente. E assim, o que começou como uma aposta cruel e humilhante se transformou numa lição inesquecível sobre competência, respeito e a importância de nunca julgar ninguém pela aparência. Maya não apenas consertou uma Ferrari, ela consertou preconceitos, abriu mentes fechadas e provou que talento verdadeiro não tem gênero, cor ou classe social. Competência se demonstra com trabalho, conhecimento se constrói com dedicação e respeito se conquista com resultados. Naquele dia na Premium Motors, uma mulher suja de graxa ensinou para homens de terno caro que o valor de uma pessoa não se mede pelo que ela aparenta, mas pelo que ela realmente sabe fazer. E quando aquela Ferrari vermelha rugiu com perfeição pela primeira vez em meses, não foi apenas um motor que voltou à vida, foi a prova sonora de que barreiras podem ser quebradas, preconceitos podem ser vencidos e sonhos podem se realizar quando temos competência, determinação e coragem para nunca desistir de quem realmente somos.